E aí, gente, como vão vocês? Tudo tranquilo? Galera, eu tava agora aqui eu tava sem nenhuma ideia pra vídeo, mas acaba de me brotar uma ideia. Se você ficou curioso, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. É isso, bora pro vídeo. Vamos virar aqui sobre o resumo de um anime de Fora da Shonen Jump. Fora da Shonen Jump, Pedro, sim, é que eu não sei se vocês aí, mas existem aqueles animes mais populares, que inclusive os que são mais populares aqui no Brasil, que foram declarados como os melhores do mundo pelos brasileiros, geralmente são animes da Shonen Jump. Tais esses como Tokyo Revengers, Naruto, Dragon Ball, Bleach, Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter e por aí vai. Aí todos os animes que você aí do outro lado da tela provavelmente também conhece. Do outro lado da tela com certeza também conhece. Mas como eu tava sem nenhuma ideia, eu resolvi simplesmente me brotou isso do nada, porque eu tenho que gravar rápido, aproveitando que tá silêncio. Então eu vou trazer aqui pra vocês um resumo sobre o Herói de Escudo. Inclusive eu vou tratar de resumir bem rapidinho, pelo menos um episódio, que já é um pouquinho mais longo que os outros. Inclusive eu depois no final do vídeo eu vou trazer pra vocês uma ideia minha que depois eu quero que vocês comentem. Inclusive eu vou fazer também uma enquete de votação. Mas beleza, eu já tô enrolando muito, bora. E o Atani Naofumi é um otaku desempregado de 21 anos. Ele ajudou o irmão dele a sair de uma encrenca que ele estava. Então o irmão dele começou a sustentar ele mesmo, os dois morando separados. Então o Watani Naofumi pode curtir a vida de otaku dele sossegado, sem ter que trabalhar. E, e geralmente no tempo livre ele vai na biblioteca pra pegar light novels, mangás e quadrinhos. Geralmente quando a grana dele tá baixa, porque como eu falei pra vocês, ele não trabalha. Ele é sustentado pelo irmão mais novo. Então quando a grana dele tá curta, ele vai pra biblioteca atrás de light novels. Até que um livro que ele derrubou da antes sem querer acabou chamando a atenção dele. Então ele se lê. Então ele pega esse livro e começa a ler. E ele começa a achar interessante, pois era a história que contava sobre quatro cantos. O herói. Um herói de lança, um de arco, um de espada e um de escudo. Dizendo que eles iam salvar o mundo deles da calamidade. Depois ele vira. E depois, conforme ele vai virando das páginas, ele nota que ele tem umas outras que estão não sem nenhuma palavra. E daí do nada tudo fica claro, né? E daí quando o Naofumi acorda, ele tá em um outro mundo com os outros, que era exatamente o mesmo mundo da light novel que ele tava lendo. E notou que além dele também tinha outros humanos normais, mas que também tinham sido invocados, e cada um deles era um dos quatro heróis. O de espada, o de arco e o de lança. E lógico, o nosso querido Iwatani Naofumi, o do escudo. Gente, se você quiser reassistir esse anime ou então ler o mangá, procura por esse nome, Tate no Yusha, ou Hero of the Shield. Na Panini deve estar traduzido até mesmo o nome da capa, deve estar apenas Herói de Escudo mesmo. Mas então, o Naofumi tá sem entender, né? Já os outros já entenderam a situação e já começaram até mesmo a exigir recompensa. Se não me engano, um dos outros heróis que não era o Naofumi exigiu que queriam ver o rei. Então aquele clérigo que invocou eles faz o pedido, faz o que ele manda. E então chegando até a sala do trono, eles têm um breve diálogo com o rei. E eles ficaram sabendo que eles eram os quatro heróis que eram obrigados a separar a calamidade. Então depois daquela reunião, né, rola um pequeno salto no tempo e é apresentado a pousada em que eles estão hospedados à noite, dormindo de graça. E daí, conforme eles foram dialogando, quando eles chegaram, eles acabaram descobrindo que na verdade cada um deles foi trazido de um Japão diferente, mas eu não tô falando que são épocas diferentes
ou então regiões diferentes do Japão. Não, eles foram enviados de Japões diferentes mesmo. Dá até pra dizer que eles foram trazidos de outras dimensões paralelas à Terra, pois nenhum deles consegue chegar a nenhuma conclusão. É um exata que a do outro, sem ocorrer alguma diferença. A primeira, né? Eles começaram a discussão quando estavam se perguntando sobre qual mundo era eles. É que eu pulei a parte do diálogo do rei, porque eu não me lembro de muita coisa, mas no meio do diálogo eles descobriram que mesmo aquele mundo sendo real e não sendo um sonho deles, era como se fosse um videogame, porque no canto da visão dos jogadores, pra onde eu tô olhando agora, olha só, ó o meu dedo, no canto da visão deles tinha um ícone. Quando eles acessavam, eles podiam ver os seus status, as suas armas e tudo mais. E daí eles começaram a falar de RPG, blá 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 blá. E depois no diálogo eles descobriram que vieram de Japões diferentes. Já no dia seguinte, eles iriam montar os seus próprios times e iriam partir atrás de level para conseguir. Eles iriam atrás de subir de nível para poder enfrentar a calamidade de um suposto fim do mundo que era traído pelas ampulhetas do dragão. Mas eu vou falar delas mais pra frente, se isso daqui virar série. Então, continuando, só que o que eles não sabiam é que os próprios companheiros deles queriam escolher qual herói eles com qual herói eles iriam ficar. E o problema é que depois no diálogo que eles tiveram na noite passada, ficaram sabendo que o herói de escudo era o mais fraco. Calma que vocês já vão entender essas minhas aspas mais pra frente. Pelo menos isso daqui era acabar virando uma série. Também se eu lembrar de serializar isso. Porque toda vez que eu começo alguma série no canal, eu dificilmente termino. Enfim, continua. Como já era de se imaginar, ninguém escolheu o Naofumi. Ele já foi excluído logo de cara. Mas aí uma mulher acabou se voluntariando para fazer parte do time dele. E daí então o rei Então, para suprir as necessidades de cada herói, o rei forneceu 250 moedas de prata para cada um. Eles teriam que usar para conseguir comida, abrigo e também equipamentos melhores. Mais pra frente a gente descobre que o nome da mulher é Mine. Na verdade, o nome da mulher é Malte. Depois Mine. Gente, como eu odeio esse personagem. Calma que vocês vão entender. Tomara que no fim do vídeo eu possa falar pra vocês. Enfim, e depois de conseguir os equipamentos e muita ralação, que aliás não foi muito compensativa, eles resolveram encerrar a noite na pousada. A Malte resolveu oferecer um copo de vinho pro Naofumi beber, mas ele recusa dizendo que não toma álcool. Então os dois vão dormir. Porém no dia seguinte todo o dinheiro e também os equipamentos do Naofumi acabaram sendo roubados. E daí no dia seguinte ele foi levado por guarda sem entender nada do que estava acontecendo. E daí quando eles chegaram ao palácio, eles descobriram cara, eu tô gago hoje. O Naofumi acabou descobrindo que ele foi vítima de um golpe pela Malte. Então ela falou uma mentira pro herói de lança, o Motoyasu, e disse que ela foi enfim, ela disse que o herói de escudo atacou ela, por assim dizer. Todo mundo acreditou, né? O problema é que isso era considerado um crime no país deles. A Malte falou que ele tava bêbado quando aconteceu, coisa que já é mentira, porque o Naofumi não bebe. E depois da discussão, ele simplesmente falou pra levar ele pra casa. No entanto, o rei falou que só não pode matar ele porque ele ainda é um dos 4 heróis que vão salvar os da calamidade, e que infelizmente não era possível levar eles pra casa enquanto todos os 4 heróis não acabassem falecendo. Então o Naofumi acabou sendo expulso do castelo, sem companheiros, sem dinheiro e também com um nome sujo. Inclusive isso até despertou um tipo de trauma no Naofumi. Ele ficou... Então, é que eu não sei se vocês sabem, mas isso é um Isekai Seinen.
Em isso mesmo, gente, um seinen é uma história madura e sombria. E, infeliz... Eu acho que isso daqui mostra... Eu acho que isso daqui ensina como é a vida de alguém que é muito iludido, porque eu não escrevi muito como é a personalidade do Naofumi, além de inicialmente ele ser um irresponsável, mas ele realmente imaginou que teria uma vida super além nesse mundo que ele chegou. Mas depois que ele tava com o nome sujo, todo mundo começou a olhar feio pra ele. Ele até mesmo aquele cara com quem ele tinha conseguido equipamento. No entanto, mesmo o cara até que ele foi um pouco gentil, mesmo sem saber que ele era inocente de tudo, oferecendo pra ele um equipamento. Ele disse que era de graça, mas mesmo assim o Naofumi fez questão de pagar ele depois que conseguiu um pouco de dinheiro. Só que o ruim não foi o jeito como ele conseguiu o dinheiro. Quer saber? Foi sim, porque ele voltou a matar aquelas tiras de bala. Então, e depois quando ele começou a fazer o comércio, como ele tava com o nome sujo, alguns comerciantes ofereciam trocas abusivas. O cara uma vez matou uma tonelada de bexigas e mesmo assim, aquele vendedor por canalha só queria pagar uma moeda de bronze por todas elas. Então ele teve que ameaçar o cara. Gente, mas também entendam o lugar do... Mas também tente se entrar na pele do Naofumi depois dessa. Então quando o chefe não tava lá, o Naofumi simplesmente resolveu pagar o cara, Cara, a partir daí ele começa a seguir a vida dele sozinho. Se você quer a continuação, não esqueça de comentar aqui se você quer que eu traga a continuação desses resumos, já que eu me lembro bem de cada coisa que aconteceu. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Mas antes de terminar, eu quero falar pra vocês de uma ideia minha. Eu chamo... Eu não sei se o nome é muito criativo e pode ser até que receba outro nome no processo. Mas o que vocês acham de eu fazer uma sessão, um Shonen Jump? Pera aí, Pedro. O que é uma sessão Shonen Jump? Então, lembram do Sessão Spoiler do Sidão do Game? Que, aliás, eu até cheguei a fazer uma colaboração com ele, só que nunca chegou a ir pra frente. Se possível, eu acho que eu ainda dá pra fazer isso. Abraço pra você, Sidão, se estiver assistindo esse vídeo, embora eu ache bem difícil. Mas então, eu tô enrolando muito. O que é a sessão Shonen Jump? Na sessão... É que eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho muitas ideias que eu não coloco no papel. E também os mangakas, quando terminam de fazer os seus mangás e também escrever suas light novels, a Shueisha, que tem a revista Shonen Jump, publica os capítulos de cada mangá semanalmente. Então tá aí então eu peguei uma ideia para um vídeo. E se eu começar a escrever no caderno que eu acho um caderno perdido em sala de aula e simplesmente peguei pra mim, porque eu perguntei e simplesmente não tinha onde abandonar, era um caderno. Então eu resolvi que eu ia usar para escrever as minhas histórias, porque se eu resolver escrever elas digitalmente, uma hora eu iria acabar procrastinando, desistindo da ideia e deletando tudo. Já ao caderno não, eu não posso ficar desperdiçando folha doida, porque as únicas folhas de papel que eu tenho acesso são as folhas que me compram. Pra vocês terem noção, eu tenho um montão aí e eu só não uso por burrice mesmo. E também se eu usar tudo, daí eu tenho que esperar até conseguir mais folhas. Mas então, eu posso escrever as minhas próprias ideias que eu tive, e vi no papel mesmo, com palavras, como se fosse uma novela, como se eu estivesse escrevendo uma série de novels. E daí eu poderia fazer uma gravação semanal sobre essas histórias. Só que como alguns capítulos de mangá costumam ser mais longos, é que é apenas como se fosse uma light novel. Eu não vou escrever uma light novel. O meu intuito com isso era desenhar um mangá mesmo. Enfim, vão ser histórias minhas que eu pretendo gravar e postar semanalmente. Escrevam aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a sessão Shonen Jump. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E agora realmente eu tô vazando. Valeu e fui!